Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem teu amor. Eu não sou ninguém sem tua graça. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem Jesus. Consegue cantar? Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem teu amor. Eu não sou ninguém sem tua graça. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem Jesus. Quero ouvir você cantando. Eu não sou ninguém sem tua presença. Eu não sou ninguém sem teu amor. Eu não sou ninguém sem tua graça. Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém sem Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Amados de Deus, eu conheci esse lugar que nós estamos aqui hoje. Já perdi a conta, né, Carlão? Acho que muitos anos. A comunidade está com 30 anos, um pouco mais. Então, nós conhecemos essa capela aqui. Isso aqui era só mato. Aqui onde você está, tinha uma mamoneira, eu me lembro que bem por aqui assim, tinha uma barraca de lona com uma família que morava aqui. E a única coisa da igreja que a gente via nesse terreno aqui era aquela capelinha que está ali, essa pequena, que estão reformando agora. E quando nós olhamos para esse lugar, humanamente falando, não imaginava que Deus ia fazer o que Ele fez conosco, também com este lugar. E tantas pessoas que já foram tocadas, que foram libertas, que foram curadas neste lugar. Nosso primeiro retiro, que nós tivemos a oportunidade de pregar, foi para jovens. E foi também nessa capela. O Carlos diz assim: olha, vou marcar um retiro de jovens. E a gente era, assim, experiente de tudo. Discernimento nos cotovelos. Mas tinha muito amor de Jesus no coração. Desejo de ver os jovens conhecendo Deus, tendo experiência com o Espírito Santo. Eu lembro como se fosse agora, recente, a gente pregando dentro daquela capelinha. Falamos do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da salvação que Jesus nos deu. E no final, a gente percebeu o quanto Deus fez no coração e na vida da juventude. Jovens que nasceram dali e que hoje estão nas nossas igrejas. Casados, pais, mães. E me lembro que neste encontro, embora fosse a primeira vez que nós pregávamos um retiro, eu senti tanto a graça de Deus, tanta força, tanta sabedoria que Deus me deu na hora da pregação, que eu fiquei cheio. Você sabe quando a gente se enche, se infla de si mesmo? Que até eu fiquei surpreso. Meu Deus, eu nem sabia que tinha tanto conteúdo bom, saudável, de graça dentro da minha mente, do meu coração. E aí no final, eu disse assim, na pregação, gostaria que um jovem desse testemunho. Enquanto eu sentei lá no banquinho, o meu coração dizia assim: quero ver não dar testemunho depois de uma pregação dessa, né? Olha que a gente
entra na graça num instante e rapidinho a gente já entra na carne. E aí eu sentado ali, ninguém levantava. Eu falei, mas meu Deus, o senhor não fez nada? Eu pensava que ninguém ia dar testemunho, de repente alguém levantou, pegou o microfone e diz assim, olha, eu passei esse encontro inteiro aqui, eu acho que foi muito bom, mas eu não entendi muita coisa, não consegui entender. Mas agora no finalzinho, alguém deixou cair umas moedas do bolso, quando as moedas bateram no chão, eu senti profundamente Deus tocando em mim. E aí eu pensei comigo, meu Deus, nós pregamos, nós cantamos, nós rezamos, nós fizemos tanta coisa e pensávamos que Deus faria algo através de nós, e é claro que Ele faz, mas Ele não reparte a glória dEle com ninguém. Deus, quando quer fazer, Ele faz até através de umas moedas que caem no chão. Por isso quero dizer para você nessa noite, está tudo no controle de Deus, tudo, tua vida, tua família, a tua renda, teu trabalho, tua saúde, tudo está no controle de Deus. Às vezes a gente quer, humanamente falando, fazer as coisas do nosso jeito. Eu quero a conversão da esposa, eu quero a conversão do filho, eu quero a conversão do esposo, eu quero a conversão dos meus, quero a conversão da minha família, e a gente reza e a gente faz por onde, graças a Deus, nós temos que fazer sim a nossa parte, mas quem realiza, quem faz a obra realmente acontecer é Deus, amém? Fala para o teu irmão, e Deus vai fazer, meu irmão. Eu quero falar um pouquinho do Espírito Santo nessa noite. Interessante que as músicas foram se voltando para o Espírito Santo, e é justamente isso que Deus estava queimando meu coração, o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é quem age, é quem faz. Então, se você tem a Bíblia, pega comigo aí, Palavra de Deus. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 16, o versículo 6, quando achar, diga amém. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 16, versículo 6, amém? Quando achar, diga amém. Se estiver muito difícil, diga socorro. Quem não trouxe a Bíblia, presta bem atenção, porque Deus fala conosco a partir da palavra dEle. De repente eu posso passar aqui 1 hora pregando, mas quem vai realizar de fato na tua vida é a proclamação da palavra, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo que tem o poder de realizar. Então diz assim, capítulo 16, versos 6, leia comigo. A vinda do Espírito, mas porque vos falei assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. Ele o convencerá a respeito da justiça, porque eu me vou para junto do meu Pai, e vós já não me vereis. Ele o convencerá a respeito do juízo, que consiste em que o príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Versos 13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e vos anunciará as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse, há de receber do que é meu e vos anunciará. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra de Deus. Bendito seja, glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus.
Jesus havia falado para os discípulos que ele haveria de morrer, seria entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos saduceus, dos doutores da lei. E quando Jesus fala acerca de sua morte, os discípulos ficam entristecidos. Engraçado que em outra passagem Jesus vai dizer, em outro evangelho, ele vai dizer: vocês não me perguntam para onde eu vou. Muitas vezes nós somos assim. A gente fica mais com o problema, a gente supervaloriza o problema. E o problema naquele momento era a morte de Jesus. Era Jesus sendo entregue para morrer. Jesus diz aos discípulos: por que vocês não perguntam para onde eu vou? Às vezes a gente esmurece, desanima, fica à beira do caminho, porque ao invés de olhar para Jesus, a glória de Jesus, para onde Jesus vai, e ele diz: na casa do Pai há muitas moradas, se não fosse isso eu não haveria dito. A gente deixa de olhar para o céu, a gente deixa de olhar para Jesus, a gente deixa de olhar para a glória de Deus e começa a supervalorizar o problema da gente. E isso aconteceu com os discípulos, entristecidos porque Jesus falava acerca da morte. E Jesus censura os discípulos. Censura os discípulos porque eles ficam na morte. Assim como hoje nós fazemos na Igreja Católica, né? Quando chega o tempo da Quaresma, depois vem a grande semana do cristianismo, a Semana Santa. Na sexta-feira a igreja fica assim, abarrotada. Fica todo mundo na morte, na crucificação e morte de Jesus. O domingo da ressurreição a igreja está vazia. As pessoas parecem que têm o prazer de ficar na morte. E a gente esquece que nós só estamos aqui, e graças a Deus que nós estamos aqui, porque Jesus ressuscitou. O apóstolo Paulo diz que se Cristo Jesus não tivesse ressurgido dentre os mortos, ressuscitado, nós seríamos os homens mais dignos de lástima. A sua fé seria vã. Não teria motivo nenhum você estar aqui nessa noite. Mas você está aqui nessa noite. Está aqui porque Jesus ao terceiro dia ressuscitou. E uma vez que cremos nele, a Bíblia diz que nós também ressuscitaremos com ele. Amém? Glória a Deus. Fala para o teu irmão: não fica na morte, meu irmão. Porque Jesus é a vida. Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Tira o olhar do problema, da doença, do sofrimento, da tristeza, das perdas, das aflições, das angústias, e passe a olhar para Jesus. Ele diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, viria, não só sobre os discípulos, mas sobre o mundo. Então, acerca de sua morte, ele diz: é necessário, existem coisas na vida que é necessário acontecer, acreditando, aceitando você ou não. Muitos só estão aqui hoje porque coisas aconteceram. Talvez não foi do jeito que você esperava, mas olha você aqui. Tem um dito popular que diz, né? Quem não vem por amor, vem pela dor. Mas tanto o amor como a dor, se você analisar profundamente, você vai perceber que ali está o amor de Deus, porque Ele não quer que ninguém se perca. Deus não quer perder você. Por isso acredite nessa palavra hoje. Deus não quer te perder. Existem muitas coisas acontecendo, inclusive na nossa própria vida, que nós não gostaríamos que acontecesse, nem Deus, porque Deus não é autor da morte, Deus não se agrada do sofrimento. Deus diz para nós, inclusive através do próprio Jesus nosso Senhor, em João 10:10, vim para que todos tenham vida, e que a tenham em abundância. Porém, meus irmãos, muitas vezes nós não ouvimos a voz de Deus, nós não escutamos Deus, nós não sentimos Deus. Embora Deus está presente, amando, amparando, abraçando-nos, nós não o percebemos. E é justamente nos momentos de dor, de solidão, de vazio, de angústia, de depressão, que Deus consegue chegar no coração e na vida da gente. Amém? Conheço muita gente que na hora da perda, da dor, encontrou a maior alegria da vida, que é Jesus. Pode passar tudo, e vai passar. A tua beleza passa, teu dinheiro passa, tua casa passa, tua família passa, teu emprego passa,
As coisas que para você são valiosas passam, vão passar. Mas a Bíblia diz, só não passa o amor de Deus. E esse amor de Deus precisa estar no nosso coração, porque aquele que faz a vontade de Deus também não passa, viverá eternamente. E eu acredito. Fala para o teu irmão, acredita, meu irmão. A censura aos discípulos é justamente isso. É necessário que eu vá, é necessário que eu morra. Jesus foi entregue. Na verdade, a gente diz assim, nós matamos a Jesus. Não, ele se entregou. Se entregou. E se entregou pelos nossos crimes, pelos nossos pecados. Isaías 53 diz que ele foi moído pelos nossos pecados, esmagado pelos nossos crimes. Mas em verdade ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos sofrimentos, os nossos pecados, os nossos crimes pesou sobre ele. Graças às suas pisaduras é que eu e você, todos nós hoje aqui podemos dizer, nós somos sarados, nós somos curados, porque Jesus assumiu o nosso pecado. O pecado não pode mais te subjugar, te dominar, te aprisionar, porque Jesus morreu para te libertar. Você é verdadeiramente livre, por isso que a gente precisa conhecer a verdade. É o próprio Jesus que nos diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas não é a verdade do mundo não, minha gente. É a verdade de Jesus, é a verdade do Evangelho. E qual é a verdade? O próprio Jesus está dizendo, o Espírito Santo que virá sobre vocês, vai fazer 3 coisas. O que ele vai fazer? Primeiro vai nos convencer acerca do pecado. Olha para cá. O que o Espírito Santo faz quando nós o clamamos? Nos convence acerca do pecado. Você acha por que um homem, ele deixa o pai dele, a mãe dele, se une a uma mulher, de repente está lá traindo a esposa, traindo os filhos, enchendo a cara de bebida, se prostituindo, cometendo adultério, muitas vezes se envolvendo com drogas, fazendo a coisa errada lá fora, pisando em pessoas, oprimindo gente, porque não tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem tem o Espírito Santo de Deus é convencido por ele acerca do pecado. Quem não tem o Espírito Santo não tem discernimento, minha gente. Quem não tem o Espírito Santo não tem equilíbrio. Nunca está bom. A pessoa bebe demais, come demais, fala demais, odeia demais, engana demais, é preguiçoso, é preguiçosa demais, é negligente demais, é fraca demais. Quem tem o Espírito Santo, não por sua força, mas pela força de Deus, consegue reconhecer o pecado, consegue recomeçar a vida. Eu e você, cada um de nós aqui, temos as nossas fragilidades e a gente cai. Só que o cair é do homem, o levantar é de Deus. É o Espírito Santo que levanta a gente. É o Espírito Santo que chega no seu coração e fala, aquilo que você falou para o teu marido, você não deveria ter falado. E você fala, puxa vida, por que eu falei? É o Espírito Santo que chega em você e fala, essa atitude sua não é a atitude de um cristão, de uma cristã. E você fala, meu Deus, eu estava julgando. É o Espírito Santo que chega em você e diz, dessa vez você foi longe demais. Aí você reconhece. E é o nosso Papa João Paulo II, né? Santo Papa João Paulo II, vai dizer que os psiquiatras e os psicólogos estão trabalhando demais porque os confessionários estão vazios. Quem é que nos leva para o confessionário? Quem é que nos leva a confessar nossos pecados? Reconhecer que somos pecadores? É o Espírito Santo, meus irmãos. Quem é que convence um homem que ele precisa pedir perdão para uma mulher? É o Espírito Santo. Quem é que convence uma mulher, uma esposa, a pedir perdão para o esposo? É o Espírito Santo. Quem é que faz um filho, uma filha rebelde, ingrata, desalmada, voltar para casa e falar, mãe, me perdoa, pai, me perdoa? É o Espírito Santo. E é por isso que a gente reza, porque Deus, ele não arromba a porta de ninguém, claro.
Ele não vai chegar lá e fazer o seu filho na marra e te pedir perdão. Mas quando você reza, o Espírito Santo vai lá e fica tocando no coração duro, fechado. Mas para Deus não existe coração tão duro que Deus não seja mais poderoso para quebrantá-lo. A pregação do apóstolo Pedro mostra isso no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Depois de derramar o Espírito Santo, capítulo 3, Pedro faz uma pregação, e quando ele termina a pregação, a Bíblia vai dizer que as pessoas ficaram compungidas no íntimo do seu coração, e vieram até Pedro e disseram: e agora, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer para nos salvar? Pedro então diz: a promessa é para vós, para os vossos filhos, e para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor teu Deus. Quem é que faz esse apelo hoje no nosso coração, nos chamando à conversão, à mudança de vida, à mudança de direção? É o Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, em nome de Jesus: seu filho pode correr, sua filha pode correr, seu marido pode correr, sua esposa pode correr, mas se você continuar rezando, orando, o derramar do Espírito Santo será tão grande que eles não serão capazes de resistir à ação de Deus na vida deles, e eles virão para Cristo Jesus. Porque a Bíblia é fiel, e o Senhor nos diz: todo joelho há de se dobrar, no céu, na terra e nos infernos, em nome de Jesus Cristo. E quem faz isso é o Espírito Santo. Leva-nos aos pés de Jesus. Espírito Santo, visita minha família, minha casa hoje, e leva minha casa aos pés de Jesus. O Espírito Santo assim o faz, com docilidade, com amor, com carinho, mas ele faz. É óbvio, meus irmãos, que muitas vezes não é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente, meu Deus, se Deus me amasse tanto, por que tanto sofrimento, tanta dificuldade, tantas quedas, tantos problemas? Hoje talvez você não está entendendo, mas lá na frente você vai olhar para trás e falar: bendito, louvado seja o nome do Senhor por tudo aquilo que aconteceu. Eu não entendi no momento, mas a obra de Deus está acontecendo na minha vida, na minha família, na minha casa. Aleluia? Olha para o teu irmão e fala assim: deixa Deus trabalhar, meu irmão. Então a primeira coisa que o Espírito Santo quer fazer em nós é convencer acerca do pecado. Aleluia? Assim como aquela pregação que eu fiz, eu pensei que alguém seria tocado por Deus, e no final a pessoa vem me dar o testemunho de que as moedas que caíram no chão é que tocou o seu coração. Na verdade foi o Espírito Santo de Deus que se utilizou das moedas que caíram no chão. Mas o Espírito Santo de Deus age do jeito que quer, usa de quem Ele quer, seja homem, mulher, pequeno, grande, forte, fraco, rico, pobre, Ele usa de quem Ele quiser. É óbvio que quanto mais buscando a Cristo, intimidade com Cristo você estiver, mais usado por Deus você será. Aleluia? Glória a Deus. Amém? O Espírito Santo, repete comigo: o Espírito Santo nos convence acerca do pecado. Gente, nós podemos pregar um retiro de 4, 5 dias. Se o Espírito Santo não agir na tua vida, você vai sair daqui mais duro do que quando você chegou, mais fechado do que quando você chegou. Mas se o Espírito Santo agir, em apenas alguns minutos, apenas um segundo, milésimo de segundo, você é tocado e transformado por inteiro. E esse é um dos maiores milagres, na verdade o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano, é o novo nascimento, a pessoa nascer de novo, voltar no ventre da mãe, como diz. Não precisa voltar no ventre da mãe, é nascer da água do Espírito. Aquele batismo que você recebeu lá quando você era criança, o sacerdote disse: tu és sacerdote, rei, profeta, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e está sucumbido, aprisionado, sem espaço dentro de você por causa de tanto pecado. Quando você ouve a palavra de Deus, você se abre, você é tocado, aquele Espírito Santo começa a ter a liberdade de agir, se mover dentro de ti e fazer esta obra nova acontecer. Aleluia? Fala para o teu irmão: o Espírito Santo é quem te convence de tudo, meu irmão. Não adianta você brigar com teu marido, xingar ele de tudo quanto é nome, que isso não convence, fica pior.
Não adianta você xingar, brigar com as pessoas. Efésios 6,10 vai dizer: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os poderes espirituais da maldade espalhados nos ares. Quando você se enche do Espírito Santo, clamando o Espírito Santo, e você repreende a ação maligna na tua família, na tua casa, na vida do esposo, da esposa, dos filhos, pelo nome de Jesus, o poder do Espírito Santo repreende o mal, e a pessoa então passa a te ouvir. O Senhor disse que um homem mais forte tem que amarrar aquele que aprisiona uma casa. E quem que é esse homem mais forte? É Jesus. E quando você acorrenta um homem forte dentro de uma casa, de uma família, isso é bíblico, através da oração, Jesus vai dizer: aí você pode saquear os seus bens. Não é para roubar, é que no nome de Jesus você amarra, repreende aquele homem forte que está lá aprisionando, segurando a tua casa, e aí aquela pessoa que não queria saber de Jesus, ela começa a querer saber de Jesus. Não queria vir para a igreja, ela começa a sentir-se tocada a vir na igreja. Só que tem que se fazer uma batalha, tem que orar, tem que clamar, tem que pedir ao Espírito Santo. É uma batalha espiritual. Escuta o que eu vou te dizer: atrás de cada ação carnal, cada obra da carne. O que é a obra da carne, Alcemir? Pecado. Atrás de cada pecado tem um espírito enviado por Satanás para manter a pessoa aprisionada naquela situação. Escuta isso que eu estou te dizendo em nome de Jesus. Gálatas 5 vai dizer sobre as obras da carne, que são o quê? Fornicação, ódio, impureza, libertinagem, bebedeira, pornografia, idolatria e coisas semelhantes. O apóstolo vai dizer: eu vos asseguro e vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. Por trás de cada ação carnal existe um espírito aprisionando uma pessoa, aquela pessoa que vive roubando. Você fala assim: que safado, que sem vergonha. Sim, tem uma parcela de culpa da pessoa, a gente não pode tirar a culpa não, porque senão a gente joga nas costas do demônio. O demônio só não perdoa pecado, mas acaba levando a culpa das pessoas, né? A pessoa se fechou para Deus, ela se deixou seduzir, mas agora ela está presa. Jesus disse que o escravo não fica na casa para sempre. Que casa? A casa de Deus. Porque uma vez que você se entrega ao pecado, Jesus diz que você se torna escravo do pecado. A pessoa não quer pecar. Você acha que um pai de família quer trair a esposa? Um homem bom, honesto, trabalhador, ele quer essa situação? Não quer, mas uma vez que ele cedeu, que ele caiu na tentação, ele se torna uma pessoa escrava, e só vai sair daquela escravidão a partir da oração, a partir da batalha espiritual. Você vai utilizar-se do nome poderoso que está acima de todos os nomes, para repreender o mal e proclamar a libertação, a cura na vida daquela pessoa que está vivendo uma situação de pecado. E muitas vezes nós não tomamos posse da bênção de Deus e não testemunhamos a bênção de Deus na nossa vida, porque a gente não acredita na palavra de Deus. A gente faz guerra contra as pessoas, a gente cultiva ódio em relação às pessoas, e não é contra as pessoas. Amém? Fala para o teu irmão: as armas que Deus te dá, meu irmão, elas não são carnais. Vou dar exemplo de uma arma carnal. É a mulher achar que segura o marido através do sexo. Uma estratégia carnal. Não segura ninguém. A gente segura marido, sabe como? Ganhando o marido para Deus. Com a força do Espírito Santo. Com a força da oração. É que a gente ganha. E vice-versa. É o Espírito Santo que faz, meus irmãos. É a oração que realiza. O apóstolo diz: as armas com que lutamos não são carnais, mas poderosas em Deus para arrasar fortificações. Aleluia. Se você estiver aberto à graça de Deus, você está compreendendo e Deus está revelando o seu coração, está te convencendo. Se você não estiver aberto à graça de Deus, então o Espírito Santo não está te convencendo. Você vai sair daqui talvez até falando mal daquilo que você está ouvindo.
Segunda coisa que o Espírito Santo faz. Fala para o teu irmão, a segunda coisa que o Espírito Santo faz quando vai enviado ao mundo. Jesus prometeu e ele veio. A primeira coisa é convencer. A segunda coisa que o Espírito Santo faz. Está aqui na Bíblia. Ele convence acerca do pecado, da justiça. E eu vou repetir, uma pessoa sem o Espírito Santo não tem senso de justiça nenhum. Não tem. Passa em cima de todo mundo. Você fala, mas a pessoa não está enxergando. Não está. É que nem aquela pessoa que lê a Bíblia e fala assim, não entra nada dentro da minha cabeça, não consigo entender nada. É o Espírito Santo. A pessoa não tem discernimento. Às vezes a gente julga, nossa, aquela pessoa é isso, aquilo. Ela não tem o discernimento, por isso que ela está fazendo aquilo que ela está fazendo. Falta do quê? Do Espírito Santo. A gente não consegue conduzir a nossa casa, a gente não consegue educar os nossos filhos, se nos faltar o Espírito Santo. Já fomos visitar uma casa uma vez, o bairro, mais nobre de Dourados, está lá aquela mulher, mãe de família, com a filha, e você ora, você clama, elas caem, choram, uma depressão profunda, e ao sair da casa delas, aqueles maravilhosos carros na garagem, todos importados, lindos, maravilhosos. A casa, você não sabe, tem porta para todo lado, cada porta que você entra é uma novidade, mas a infelicidade, a tristeza presente, porque falta o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo tem tudo, quem não tem o Espírito Santo não tem nada, pode ter tudo, mas se não tem nada com Jesus, não tem absolutamente nada. Aleluia, glória a Deus. Fala para esse abençoado, quem tem o Espírito Santo tem tudo, meu irmão. Então o Espírito Santo convence a gente acerca do que é justo. Você faz um negócio, de repente você fala, poxa, fui bem nesse negócio, mas aí vem no seu coração, mas o carro que eu vendi está com problema. Puxa vida, a pessoa vai se dar mal com isso, mesmo que seja o seu trabalho, meu irmão. Você não consegue ficar em paz se você percebe que você está lesando alguém, porque é teu irmão. Ah, mas ninguém tem dó de mim. Ninguém tem dó de você, o mundo não tem dó de você, mas você que é de Deus, você tem compaixão do teu irmão. Você tem compaixão do teu irmão. Tem. Minha esposa disse assim para mim, amor, você não pode montar um comércio, você não pode ser empreendedor de jeito nenhum, senão você acaba com tudo. Todo mundo que chega chorando, você dá na mão, entrega e manda embora. Não é porque a gente é besta, minha gente. É porque o Espírito Santo trabalha na vida da gente. Você não consegue ver a pessoa indo embora, passando necessidade. Às vezes é a última moeda, o último dinheiro que tem. Você fala, Jesus, é o que eu tinha, mas toma. Você entrega e Deus te desampara? Não te desampara. Muitos de nós, sem saber, recebemos Jesus lá na nossa casa. E assim diz a palavra de Deus. Muitos hão de receber Jesus sem saber. Alguns vão comer um franguinho com Jesus, vão fazer um carinho em Jesus, não vão deixar Jesus sair com a mão vazia, mas muitos vão despedir Jesus. Vai embora que eu não tenho nada. Na verdade tem, mas é que a falta de fé nossa não consegue ver que Jesus está no outro. E não está só no mendigo, no pobre, está até naquela pessoa mais difícil que a gente não consegue. A gente diz, eu não consigo engolir aquela pessoa, Jesus está lá. Uma vez conversando com a minha esposa, dizia assim, aquela pessoa que a gente insiste em não perdoar, a gente não pode esquecer que aquela pessoa é muito amada por Deus. Com toda a fragilidade que ela tem, ela é muito amada por Deus. E se todas as vezes que a gente fosse falar mal, seja de quem for, a gente pensasse, aquela pessoa é muito amada por Deus, eu posso estar ofendendo a Deus falando mal do filho da filha dele. Qual é a mãe que gosta que fala mal do filho? A mãe pode ficar chateada e falar mal do filho, mas quando alguém fala mal, ela fica entristecida. Deus também. E aliás, São Tiago vai dizer, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. É Bíblia, não é um Semir que está falando. São Tiago diz, meus irmãos, não faleis mal uns dos outros. Parece que a gente lê assim, fala mal de todo mundo, que a gente se reúne nas tardezinhas, final de semana, para falar mal da vida alheia.
eu não dou conta de cuidar nem da minha vida, o que eu quero saber da vida dos outros? Amém? Fala para o teu irmão, está escutando, meu irmão? O Espírito Santo, ele nos convence acerca do pecado e também da justiça, do que é justo, do que é certo, do que é correto. Não precisa ninguém ficar falando para você que essa vestimenta sua não é de quem transporta a vida de Deus. Você mesmo, pelo Espírito Santo, tem um discernimento. Você fala, eu não vou ficar usando essa roupa porque eu estou fazendo meu irmão pecar. Porque é muito fácil dizer assim, a culpa é de quem fica olhando com malícia para mim. Mas está dando trégua, está dando espaço. Está provocando. E aí, meus irmãos, o Espírito Santo, que convence acerca do pecado, do que é justo, do que é nobre, ele faz uma obra nova. Não me convence dizer, eu canto no ministério, eu fiz acampamento, eu fiz Emaús, eu fiz o Encheivos, eu fui na comunidade Boquim, eu participei do retiro com Carlos, com Alcemir, com o Rodrigo da Louvor e Glória, eu estou cheio do Espírito Santo. Não me convence quando a gente vê as besteiras, desculpa a expressão, que essa turma, uma grande parte dela, posta lá nas redes sociais. Não venha dizer, eu sou cheio do Espírito Santo, mas você continua nas noitadas da vida. Você vê lá no grupo de jovem, a pessoa pulando, dizendo que está cheia do Espírito Santo, aí você abre lá a rede social dela, ela está lá na noitada com cervejada. O Espírito Santo, meus irmãos, segundo a Bíblia, dá testemunho no nosso espírito de que nós somos de Deus. Você consegue entender o que é isso? A pessoa olhar para você e ela falar assim, nossa, aquela fulana é de Deus, porque o Espírito Santo está ali testemunhando que ela é diferente, que ela tem uma vida diferente. E aí quando a pessoa ainda lembra, nossa, eu conheci o Alcemir, o José, o Joaquim, das baladas, e olha lá onde que ele está, olha quanto Deus mudou a vida daquela pessoa. É o Espírito Santo dando testemunho na vida da pessoa de que ela é de Deus. E às vezes eu penso, meu Deus do céu, meu Jesus, quando nós fomos para Campo Grande, chegamos lá, não conhecia ninguém, conhecia acho que 2 pessoas da igreja. Quando foi 4 meses, 3 a 4 meses, eu estava indo em todos os grupos de oração pregar, assim ó, do nada, me acharam. Aí um dia, eu vou confessar uma coisa aqui para você, até porque a igreja, escuta, até porque a igreja não diz que é pecado. O pecado é quando você não tem a graça e você cai no desequilíbrio. Tem gente que não pode, tem um amigo, um irmão, que foi liberto pela graça de Cristo e nunca mais, faz mais de 40 anos que não trisca uma gota de álcool na boca. E aí eu fui no mercado, depois de pregar num grupo de oração, e eu falei para minha esposa, eu estou com a vontade de tomar um vinho. E ela falou assim, eu também, vamos comprar um vinho? Eu falei, vamos. Quando eu cheguei na gôndola, eu tranquilo, né? Porque aqui em Dourados, onde a gente ia, você estava em qualquer lugar, a pessoa, Senhor, Pai de Jesus, a paz de Jesus, a paz de Jesus. E aí a gente não tem que esconder de ninguém, a gente tem que ser testemunha. Porque de repente alguém passa e não bebe, e vê o Alcemir comprando uma garrafa de vinho, fala, Alcemir bebe, vou beber também. E a pessoa cai no vício, destrói a própria vida por causa do meu contra-testemunho. E eu disse assim, eu estou com vontade, vamos. Falei, glória a Deus, eu estou aqui em Campo Grande, né? E quando cheguei na gôndola do mercado, que eu fui pegando vinho, uma pessoa passou por trás e falou, Samir, tudo bem? A paz de Jesus. Eu, opa! Quase que eu passei a mão no vinho e falei assim, que garrafa bonita, né? E para ficar mais bonito, o abençoado falou assim, graças a Deus que eu fui liberto, não gosto nem do cheiro dessas coisas mais. Eu falei, Jesus, veja bem, não é pecado. Eu ia tomar com a minha esposa, mas eu não posso ser motivo de queda para o meu irmão. Não posso. E isso que eu estou falando aqui é coisa que pregador não fala. Por que não fala? Porque ninguém nunca vai saber que eu gosto de tomar um vinhozinho. Não, meus irmãos, a gente tem que ser aquilo que a gente é. Só que quando você olhar para a minha vida,
você vai perceber que existe uma diferença em mim. Você nunca vai me ver num boteco. Você nunca vai me ver agredindo a minha esposa porque eu bebi. Você nunca vai me ver dando em cima de outra mulher. Eu sou homem de uma mulher só. Sou casado na Igreja Católica Apostólica Romana. Casei uma só vez. Porque o casamento é para toda a vida. E aliás, eu até estava pensando, eu fui para Campo Grande, não conheci ninguém. Falei assim, vou ter um ano de descanso, um descanso sabático, um ano sabático, né? E comecei a trabalhar mais do que quando eu estava aqui em Dourados. E eu vou dizer uma coisa para vocês, nunca pedi para comunidade nenhuma para me chamar para pregar. Eu acho assim, que quando Deus quer, eu vou repetir, Deus faz. Hoje, o pessoal liga, vai me chamar. As pessoas fizeram um meio de vida, a pregação, a evangelização. E muitas vezes se promove a cura, a libertação, vende-se lencinho, vende um monte de coisa para as pessoas comprarem, e as pessoas compram, porque as pessoas têm fé. E as pessoas fazem de tudo isso um meio de vida, e esquecem de pregar o que é essencial. O centro da pregação apostólica que os discípulos pregaram, lá no início da igreja, a mando de Jesus, qual que era o centro da pregação apostólica? Arrependei-vos e crede no Evangelho. É para arrepender, é para ser homem de uma mulher só, mulher de um homem só. É para renunciar às vestimentas que provocam a sensualidade. É para renunciar à vida velha, antiga. É para renunciar à mentira, à fofoca, o ódio, o engano, o roubo. Por isso o apóstolo diz, quem roubava não torne a roubar, quem mentia não torne a mentir. Quem assaltava não torne a assaltar, quem prostituía não torne a prostituir, porque isso é coisa de gente sem Deus, quem não tem o Espírito Santo. Eu quero encerrar a pregação de Romanos 8, não precisa pegar, só quero ler para você, Romanos, no capítulo 8, que vai dizer assim para nós: os que vivem segundo a carne gostam do que é carnal, gostam do pecado. Os que vivem segundo o Espírito apreciam as coisas que são do Espírito. Ora, a aspiração da carne é a morte, enquanto a aspiração do Espírito é a vida e paz. Porque o desejo da carne é hostil ao de Deus, pois a carne não se submete à lei de Deus, e nem o pode. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. O que é segundo a carne, Alcemir? Os que vivem segundo a sua vontade, seus apetites carnais. Não agradam a Deus. Sexo só depois do casamento. Se é um quadrado, posso ser quadrado, mas vou subir redondo. Para a glória de Deus. E hoje a gente olha para a sociedade, gente que é de família católica. Gente, desculpa, eu não estou falando mal das pessoas, mas a gente tem catequistas que se juntaram e estão lá querendo ensinar nossas crianças o caminho da verdade. Isso não é um julgamento, é para dizer aonde nós chegamos. É tudo normal. Está tudo misturado dentro de casa. Nem precisa ir muito longe. Os pais cuidavam dos seus filhos para entregá-los no altar. Hoje, esse negócio de altar, de casamento, acabou. 2 Timóteo vai dizer que isso é uma ação do anticristo. Os homens renunciariam à Eucaristia, também o sacramento do matrimônio. Renunciariam à palavra de Deus, é o que a gente vive a sociedade atual. Porque as pessoas, a cada dia que passa, elas estão mais dadas àquilo que é carnal, prazer. E por isso que não sabe por que há tanta tristeza, depressão, angústia e aflição na sociedade. Porque a sociedade está cada dia mais
distante de Deus. Eu vou assim para a gente encerrar. Primeiro dizer que quem é do Espírito gosta das coisas que é do Espírito. Eu encerro essa leitura e a gente encerra essa reflexão para a nossa oração. Diz assim o versos 12. Portanto, versos 11. Se o Espírito, pegar o 9. Vós, porém, não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não possui o Espírito de Cristo, esse não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo em verdade está morto pelo pecado, mas o Espírito vive pela justificação. Quem é do Espírito, quem é de Deus, busca as coisas do alto, busca as coisas de Deus. E muitos de nós não queremos perder a vida, a gente quer aproveitar, né? Como a gente diz, a juventude, vamos aproveitar, namora. Pode namorar, mas namora de forma santa, sem denegrir, sem manchar a imagem do outro. Esse negócio de que aproveita é coisa de pagão. Você tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade, minha gente. Nós somos de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer: ou não sabeis que vós sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Uma vez que você sabe que o Espírito Santo está dentro de você, você não pode deixar o seu corpo ser utilizado como peteca, marionete na mão de Satanás. Não pode, o seu corpo é santo, o seu corpo é templo vivo de Deus. Tem que valorizar o seu corpo, tem que valorizar você, pai, mãe, tem que cuidar sim da sua filha, tem que cuidar sim do seu filho. Mas o meu filho é homem, mas também é templo do Espírito Santo. Todo pecado que o homem comete, a Bíblia vai dizer que é fora do corpo, mas o impuro peca contra o próprio corpo, na sexualidade desenfreada fora do sacramento do matrimônio. Isso é um pecado mortal, e quanta gente está morrendo nessa situação. A gente precisa falar, a gente precisa alertar, a gente precisa chamar a atenção. Pai e mãe tem que ensinar os seus filhos. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa. Eu acho tão bonito, o meu filho tem 15 anos, mas ele conta. Eu disse: filho, se você tiver vergonha de falar com a mãe, mas ele vai e fala com a mãe também. Ele conta, ele fala das dificuldades que ele está tendo, da tentação, da carne dele que grita alto, porque ele é adolescente, porque ele é jovem. Mas eu vejo a luta, eu vejo o sofrimento, eu vejo ele dizendo: pai, marca uma confissão, pai. Ele não anda prostituindo não, ele é muito jovem, mas tem sentimentos, tem sensações. Alguém vai dizer: que loucura. Não é loucura, é uma realidade que a gente não comenta. Às vezes você vai na igreja e você só ouve falar: eu estive lá na França, na Itália, o santo que morreu, não sei quem que fez isso, fez aquilo outro. E nós? E a nossa vida, como é que fica? E os nossos filhos? Nós vamos levar a sério o que diz a palavra de Deus? Quem é da carne gosta do que é carnal. Quem é do Espírito busca as coisas do alto. Santificação. Marido tem que segurar alto essa pureza que é tua. Ainda que teu corpo esteja gritando, você é homem de uma mulher só. Você não jurou para homens, você prometeu diante do altar de Deus: eu prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando, respeitando até o último dia da minha vida. Ou será que você não tem palavra? Que homem que é esse? É um saco de batata? Não, é homem de Deus. Se é homem de Deus não é fácil, mas a gente leva até o fim. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e vai até o fim. A tua cruz não é o seu marido, a tua cruz é você mesmo, que está cheio de pecado, que julga, que fala mal, que guarda mágoa, rancor, que é rebelde à palavra de Deus e não quer se converter. A gente tem que entender: mude o mundo mudando primeiro você, faça da sua pessoa a casa de Deus. Quer a conversão do marido? Converte-se. Quer a conversão do filho? Converte-se. Transforma, deixa Deus transformar você primeiro, e depois Ele vai fazer o resto. É que a gente quer os outros. Quero que o meu marido se converta logo, porque eu não quero mais sofrer. Marido, você tem que se converter. Não, é você que tem que se converter. Se ele estivesse aqui ouvindo, tudo que eu estou ouvindo hoje não era para você ouvir. Nós precisamos ouvir, nós precisamos conhecer a verdade, nós precisamos buscar a santidade, que só o Espírito Santo pode nos dar. E a terceira e última coisa que o Espírito Santo faz: primeiro, convence acerca do pecado, depois
da justiça, e no final nos convence que Satanás já está julgado e condenado. Ou seja, você não pode mais jogar a culpa no demônio. Eu não me converti porque o demônio não deixou. Eu não fui na igreja porque Satanás não deixou. Eu pequei porque foi uma assistência irresistível do demônio que fez eu pecar. Não. A Bíblia diz: Satanás está julgado e condenado. Aliás, Romanos 8 vai dizer: o pecado não pode mais me dominar. Se o cigarro, que era desse tamanho, você já colocou um cigarro em pé do teu lado? É desse tamanho, ó. Você olha assim, ó, de cima para baixo. Esse cigarrinho pequenininho que tem te dominado não pode mais te dominar. Você é maior que ele. E maior é Deus que está dentro de você para sair dessa situação. Você pode hoje se levantar e vir aqui, não precisa falar para ninguém, é só você e Deus. Dizer assim: a partir de hoje, em nome de Jesus, eu não vou mais adulterar. Em nome de Jesus, não vou mais usar droga. A partir de hoje, em nome de Jesus, não vou mais encher a cara e ser um desequilibrado, motivo de chacota para os meus amigos e para a minha família. Não vou, em nome de Jesus, mais ser usado por uma garrafa de bebida que faz de mim um trouxa, infelizmente. Que prejudica-se a si mesmo, que destrói a graça de Deus dentro de você, que é templo do Espírito Santo, e que prejudica as pessoas que estão ao seu redor, ou não. E quem bebe não pode dizer: ninguém manda, ninguém faz o que eu quero com o meu dinheiro. Não, se você está bebendo, você está destruindo você e destruindo as pessoas que estão ao seu redor. E quem destruiu o templo, diz a Bíblia, será destruído por Deus. Coríntios vai dizer isso para nós: aquele que destruiu o templo de Deus será destruído por Deus. Quando é que a gente destrói o templo do Espírito Santo? Quando a gente não se cuida. Por isso que os homens estão morrendo mais novo, mais cedo, porque não se cuida. É desenfreado o negócio, minha gente. O Natal, por exemplo, que é aniversário de Jesus, você vê que o engradado sai vazio, volta cheio, sai vazio, volta cheio, sai vazio, volta cheio. Que coisa que é essa? Não cabe. Desequilíbrio. Não tem o Espírito de Deus. Depois não adianta rezar Pai Nosso, Ave Maria, eu sou católico. Não é nada. Amém? Glória a Deus. Fala para o seu vizinho: escutou, meu irmão? Agora eu convido você a ficar em pé.